Olá, muito boa noite. Na Semana Mundial do Meio Ambiente não faltam assuntos a serem discutidos a respeito dos avanços em muitas das políticas públicas no Brasil no setor. Além de ações para garantir o desenvolvimento sustentável no planeta em meio às mudanças climáticas, diminuir a poluição, a fome, a miséria decorrentes de catástrofes naturais, migrações, até a economia e os conflitos pelo acesso à água, enfim, temas como o pão nosso de cada dia e demais alimentos geneticamente modificados, conhecidos como transgênicos, geram intensos debates. Desta vez, a polêmica está na discussão sobre a proposta de revisão do aviso de transgênicos em rótulos de produtos. Um novo projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados derruba a atual legislação de 2003, que estabelece a obrigatoriedade do aviso de transgênico em produtos alimentícios, através de um símbolo de um T em um triângulo amarelo, estampado ali nas embalagens dos produtos. Com a nova proposta, o aviso passaria a ser redigido em texto só quando o transgênico superasse 1% da composição do produto. Eu aproveito essa quantidade enorme de informação para te convidar a participar com a gente deste debate. Nossos convidados de hoje são Leonardo Melgarejo, ele que é coordenador de trabalho do... Ele é coordenador... do Grupo de Trabalho, coordenador do Grupo de Trabalho de Agrotóxicos e Transgênicos da Associação Brasileira de Agroecologia e também PhD em Engenharia de Produção pela Federal de Santa Catarina. Conosco também no estúdio o Paulo Paes de Andrade, ele que é professor do Departamento de Genética da Universidade Federal de Pernambuco e PhD em Ciências Biológicas pela UFRJ aqui do Rio de Janeiro. Então vamos começar este debate que contará também com participações pela internet e, é claro, a sua participação. Acesse quando quiser o Twitter e o Facebook, deixe lá seu comentário, sua pergunta, sua dúvida que eu trago aqui para os nossos convidados. Leonardo, muito boa noite, tudo bem? Boa noite espectadores, boa noite TV Futura. Paulo, obrigado pela presença, boa noite para você. Obrigado pelo convite também, boa noite a você e aos espectadores. Então vamos lá, vamos rodar a primeira reportagem de hoje para trazer mais informações sobre esse debate a respeito dos produtos transgênicos. Vamos lá. Atualmente, todos os produtos com qualquer percentual de substância transgênica precisam ter na embalagem um símbolo de um triângulo amarelo preenchido por um T maiúsculo. A proposta aprovada pela Câmara dos Deputados, que agora está no Senado, substitui o símbolo pelos dizeres "contém transgênico". O alerta por escrito, no entanto, só entrará em cena quando o transgênico superar 1% da composição. O autor do novo projeto, o produtor rural e engenheiro agrônomo, deputado Luiz Carlos Reis, do Partido Progressista do Rio Grande do Sul, diz que o atual símbolo de transgênico criminaliza o produto. Esse selo foi definido em portaria do Ministério da Justiça em dezembro de 2003, normalizando decreto aprovado em abril do mesmo ano. O deputado argumenta que, na época, existia o temor sobre os impactos dos organismos geneticamente modificados para a saúde humana e ao meio ambiente, o que, segundo ele, não faz mais sentido. Este símbolo ele foi colocado para inibir o consumo. Se você vê quem é contra o transgênico, a forma de achar de não consumir transgênico era colocar esse símbolo. Pela Lei de Biossegurança, todos os organismos geneticamente modificados em uso no Brasil devem ser aprovados e monitorados pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, formado por equipe multidisciplinar, com mais de 50 pesquisadores de áreas como saúde humana e animal, meio ambiente, agricultura e pecuária. Especialistas a favor da rotulagem de alimentos transgênicos sustentam que é importante que os consumidores tenham a escolha em usar ou evitar produtos feitos com organismos geneticamente modificados. Eles destacam que o aviso de transgênico aplica o princípio da precaução para riscos desconhecidos, já que não se sabe os efeitos desses alimentos no futuro. Tá aí, vamos lembrar aqui, deixando para você mais uma vez o convite a participar. Entre na página do Canal Futura no Facebook, que eu vou colocar na tela para vocês agora. Pedi aí para a produção colocar a nossa página no Facebook. Vamos botar aqui, talvez, deixa eu tirar para vocês e botar aqui mais uma telinha para vocês fazerem a participação. Tá aí, ó, na tela para vocês, a nossa página no Facebook. Faça aqui com as pessoas que já estão começando a opinar a respeito desse assunto e deixe a sua pergunta. Leonardo, Paulo, vamos lá, começar o debate. Independentemente dos avanços na comissão, os avanços na legislação brasileira a respeito do tema, queria saber de vocês qual é o posicionamento dos senhores a respeito desta questão específica da rotulagem de transgênicos. Leonardo, muito boa noite. O deputado Reis, boa noite. O deputado Reis está equivocado. Esse T não foi colocado com o objetivo de assustar o consumidor.
Na verdade, foi um acordo para informar o consumidor. Faz parte da legislação, faz parte dos avanços da cidadania que as pessoas possam tomar decisões bem informadas. Uma pessoa como eu, que usa óculos, que chega no supermercado sem os óculos, não consegue ler um rótulo. Uma pessoa que tenha dificuldades de alfabetização, e grande parte da população é assim, teria dificuldade de se informar sobre um produto transgênico sem o símbolo T. O símbolo T, ele alerta, porque esse alerta é necessário. Na verdade, com o avanço das informações, nós temos mais preocupações do que tínhamos anteriormente com os transgênicos. Como regra geral, existem basicamente 2 tipos de produtos transgênicos na lavoura brasileira. Um que é o milho-soja transformado para produzir uma toxina, uma proteína tóxica a insetos, e outro que é a tecnologia de tolerância a herbicidas, que permite que o produto tome um banho de veneno sem morrer. Vou citar um exemplo que me parece muito relevante. O herbicida glifosato, que é considerado de baixa toxicidade, foi recentemente apontado pela Organização Mundial de Saúde como sendo cancerígeno. E ele é o principal produto usado nas lavouras transgênicas. Recentemente foi aprovado um milho e uma soja tolerantes ao 2,4-D, que é um herbicida considerado extremamente tóxico. Então, nós estamos passando de um de baixa toxicidade, que é cancerígeno, para um extremamente tóxico, que é teratogênico. Esse novo produto, segundo a Dow, a empresa que produz a tecnologia, ela pretende atingir 30%, 60% do mercado brasileiro de soja, que são 30 milhões de hectares. 60% de 30 milhões de hectares são 18 milhões de hectares onde vai ser aplicado esse veneno, esse 2,4-D, a cerca de 3 litros por hectare. A guerra química vai ser brutal, as plantas vão absorver este veneno e as pessoas que comprarem salsicha, papinha para nenê e outros produtos elaborados à base de milho e soja transgênico não vão ter possibilidade de decidir se querem comprar ou não sem o T. A retirada do T implica num retrocesso muito grande em termos de cidadania brasileira. Paulo Paz de Andrade, sua posição a respeito dessa discussão, que é apenas o iceberg de uma grande discussão que a gente pretende ter a respeito de biossegurança, mas, por favor, seu posicionamento. A minha posição particular, eu não estou refletindo nenhum grupo em particular, mas é a minha posição. Eu acho que o T colocado no rótulo, ele é importante, de fato, se houver rotulagem, para alertar as pessoas que têm dificuldade de leitura. Tem uma grande parte dos brasileiros que dificilmente lê um rótulo porque não consegue, de fato, ler um texto mais longo. Mas se tivesse um símbolo, era mais fácil. Mas eu concordo com o deputado Heinz que o símbolo T, da forma com que ele está agora, um triângulo amarelo e a letra T em preto dentro desse triângulo, ele remete a uma coisa de risco. Se vocês observarem em qualquer rótulo, em qualquer alerta, por exemplo, de eletricidade, tem um relâmpagozinho, um triângulo amarelo, indicando que aquilo é um risco grande para a saúde da pessoa por questões de voltagem e assim por diante, todos os outros. Um ponto de exclamação indica que ali há um risco. Na verdade, não há risco algum nos transgênicos em relação ao alimento normal, porque a comissão que avalia isso, que é a CTN-Bio, julgou que os alimentos são tão seguros quanto os outros. Mas deixa eu pegar essa sua provocação do comparativo do símbolo com o raio da eletricidade, né? Existem também os produtos de eficiência energética, existe um símbolo das 4, 5 letras ali, A, B, C, D e E. Não necessariamente tem um risco na simbologia. Por que você compara um alimento com uma questão de um símbolo de eletricidade? Porque é um triângulo amarelo, um triângulo amarelo e a letra lá dentro. O A, B e C não tem triângulo amarelo nenhum. Sempre que se usa um triângulo amarelo, essa é uma regra da ABNT, a gente indica que ali há um risco, e o risco está indicado dentro do triângulo. No caso do alimento transgênico, não há um risco, há uma decisão de que tem que se rotular como transgênico por uma questão de uma precaução que um grupo de consumidores pode querer ter. Mas a instituição nacional, a Agência Nacional de Avaliação de Risco, julgou que não tem esse risco. Agora, é razoável, 12 anos depois do Ministério da Justiça definir que isso era uma atitude a ser tomada em 2003, o Estado brasileiro mudar? Não é um tempo muito curto para os avanços das nossas pesquisas e a gente de uma hora para outra muda a impressão a respeito de um tema? Primeiro, Leonardo, depois o Paulo. Eu queria fazer uma ressalva anterior. É verdade que a Agência de Biossegurança, a CTN-Bio, avalia os transgênicos. E é verdade que a CTN-Bio se pauta por determinados critérios de avaliação. Por exemplo, é uma norma que todos os produtos transgênicos deveriam ser avaliados com animais durante 2 gestações, 2 gerações, e com animais em gestação, que deviam ser feitos estudos em todos os biomas,
porque existem relações importantes entre o ambiente e a genética vegetal. Em nenhum dos produtos transgênicos liberados no Brasil, esses estudos foram realizados. Então, existem estudos, existem compromissos de estudos, mas nem todos os estudos comprometidos são realizados. Nós não temos estudos de segurança dessa natureza. Os seres mais vulneráveis são os em gestação e os indivíduos em fase de ebulição hormonal, na menopausa, na andropausa. Então, estudos de ciclo de vida são fundamentais. A legislação pede e a legislação não foi atendida. Nós temos motivo para nos preocuparmos com os transgênicos, porque os estudos são inconclusivos. Agora, nós temos muitos outros símbolos no Brasil. A Terra Viva é uma empresa que se orgulha dos seus produtos. Os produtores de transgênicos se envergonham dos seus produtos. Eles querem esconder essa mercadoria, não querem que o consumidor possa optar por elas ou optar por contra elas. Mas sobre a questão que eu perguntei a vocês, é muito cedo mudar uma legislação com apenas 12 anos de debate? Ela não foi testada. Na verdade, foram feitas 3 grandes enquetes no Brasil sobre opinião pública a respeito dos transgênicos. Nas 3, 80% dos respondentes se manifestaram contrariamente e demandaram a rotulagem. Diante agora da necessidade da imposição do rótulo, as empresas obtiveram um outro caminho, que é essa discussão de alterar a legislação. A lei exige informação completa e a regulamentação da lei estabeleceu essa transformação do 1%. A desembargadora Selene, que julgou este processo, afirmou que a regulamentação da lei não pode alterar o espírito da lei, não pode modificar a lei. A inclusão desse 1% altera o código, altera o pré-estabelecido. Paulo. Olha, eu acho que depois de 10 anos e um consumo de alimentos transgênicos pelo mundo inteiro, que vai a mais de 1 bilhão de animais por ano e seguramente quase esse mesmo número de seres humanos, que consomem esses alimentos pelo mundo afora, que são essencialmente os mesmos que nós produzimos e consumimos no Brasil, eu acho que nós temos uma longa experiência com o consumo de transgênicos. Então, aquele temor que havia em 2003, quando o Brasil começou a plantar transgênicos, começou em 2004, em 2013 e 2004, era justificado. Mas agora, depois de 10 anos, onde nós temos um consumo enorme desses alimentos no Brasil, sem um único relato de problemas de saúde, um único relato no Brasil, eu acho que isso é a prova de que eles são seguros. Agora, independente disso, a legislação, a questão jurídica de rever essas leis, passa muito acima daquilo que eu posso opinar, porque eu não sou jurista. Nesse sentido, pela segurança, por que então será que países como Alemanha, Irlanda, Hungria, Grécia, Bulgária, Luxemburgo, Austrália e Japão condenam o cultivo de transgênicos? Bom, na minha leitura, posso começar? Claro, dessa vez. A palavra? Deixa só o Paulo terminar a provocação agora, eu já te passo a palavra. Na minha leitura, como eu falei em outros fóruns, os países que condenam e que não plantam transgênicos, em geral, não têm uma agricultura importante do ponto de vista de exportação. Então, eles podem, por questões políticas, inclusive, decidir não adotar os transgênicos. Não é uma questão apenas de informação da população, nem é uma questão só de uma compreensão maior de algum risco embutido no transgênico, mas é uma necessidade ou não daquela tecnologia. No caso da Austrália, por exemplo, eles plantam transgênicos lá, não tem problema nenhum disso, e também consomem. O Japão, ele aprova 50 diferentes transgênicos estão aprovados no Japão. E eles podem consumir, mas não podem plantar, é diferente. Então, não é que eles não assumam o risco, se existisse algum risco. Eles assumem como consumidores, mas no seu ponto de vista, mas não plantam. Mas no seu ponto de vista, a decisão por não plantar está baseada em que tipo de análise? A decisão por não plantar está basicamente baseada na não necessidade da tecnologia e, portanto, numa garantia de um determinado nicho de mercado interno. Mas a ponto de proibir? Sim, porque o nicho de mercado interno que é não plantar sem ter uma proibição? Sim, quando você proíbe uma tecnologia, você beneficia o agricultor local que usa uma tecnologia antiga. Então, essa é a questão. A agricultura europeia é basicamente uma agricultura tradicional, de pequenos produtores, e o Japão não é muito diferente. Eles não têm uma tecnologia avançada, eles não são grandes produtores de nada. Então, se você permitisse uma nova tecnologia, isso perturba sempre o ambiente produtivo. Leonardo.
São dois aspectos. Primeiro, a questão de milhões de seres consumindo esses produtos sem apresentar problemas. É uma afirmativa falsa. Não existem estudos de monitoramento de longo prazo. Todos os ensaios que nós conhecemos apresentados na CTNBio são estudos de 90 dias. O único estudo de longo prazo apresentado por uma equipe francesa, que envolveu 2 anos, as cobaias apresentaram câncer em todos os casos. Nós não temos estudos de longo prazo e nós não temos um processo de monitoramento que permita acompanhar animais que consomem transgênico e consomem não transgênico, para identificar se existem relações diretas entre essas doenças novas que nós verificamos no planeta inteiro, em grandes concentrações de animais, e o tipo de alimentação que eles consomem. Nós não temos um processo de monitoramento que permita afirmar, embora seja comum se escutar que, como o Dr. Paulo Andrade terminou de falar, que existe um experimento em campo aberto, em longo prazo, com toda a humanidade, todos estamos comendo, e para verificar se o problema surgirá ou não. O problema pode ser detectado com facilidade, basta que se separem lotes de animais que sejam alimentados com rações distintas. Esse é um ponto. O outro ponto, com relação à excelência da tecnologia. Percebam, todos os produtos transgênicos que hoje existem no planeta foram modificados para tomar um banho de veneno ou para produzir uma proteína venenosa. Eles não foram alterados para aumentar a produtividade. Eventualmente, essa inserção de um transgene que é associado ao uso de agrotóxicos se dá numa planta mais produtiva, e essa planta, por ser mais produtiva, é vendida como sendo um transgênico mais produtivo. Mas a produtividade vem das técnicas tradicionais, da agronomia usual, e não embutem os riscos que a transgenia vem trazendo. Nós não conhecemos exatamente os procedimentos e as implicações, mas podemos dar exemplos. Quando um agricultor, um extensionista rural, um agrônomo caminha numa lavoura de milho antiga e encontra um foco de insetos, ele mapeia aquele foco de insetos e ali joga o veneno. 3, 5 quilos por hectare. Hoje uma lavoura de milho transgênico carregada do milho BT tem 1.500 quilos da proteína tóxica. E ela está presente independente do inseto. E colhe o milho, a palha apodrece no chão e aquela proteína tóxica fica afetando outros seres. Sucessões de safras. Nós não sabemos as implicações disso. E a Europa, muito acertadamente, proíbe o plantio. Proíbe o plantio. Vamos verificar as implicações disso em longo prazo em outros lugares onde a cautela seja menor. E a população consumidora, mais bem informada, rejeita essa tecnologia. Deixa eu trazer mais uma convidada para esse nosso debate. Vai entrar agora pela internet a Maite Vaslin, ela que é doutora em Ciências Biológicas e professora do Departamento de Virologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Maite, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Obrigado aí pela participação. Você disse ser indiferente a qualquer mudança nos rótulos de alimentos transgênicos, né? Porque trabalha com plantas geneticamente modificadas e sabe que elas não fazem mal à saúde, mas compreende a ânsia do consumidor para saber o que está sendo comprado. Como definir, então, uma situação como essa que nós vivemos agora, onde debate pela inserção de um símbolo ou de uma informação em texto acontece, Maite? A minha opinião pessoal, como consumidora, não faz diferença. Como eu confio na avaliação feita pelo CTNBio e em todos os estudos já realizados mundialmente, sou da opinião do professor da Universidade Federal de Pernambuco, compartilho com ele nessa opinião de que não há risco. Então, como consumidora, particularmente para meu consumo próprio, para da minha família, eu compro, independente de ter o símbolo ou não ter o símbolo, então não seria um diferencial para mim. Mas eu acho que a gente tem que respeitar realmente o direito do consumidor de saber o que ele está consumindo. Uma das grandes dificuldades que eu vejo dentro dessa questão toda é que se a gente for pegar os processados, alimentos consumidos no Brasil e no mundo, se a gente for imaginar não só plantas geneticamente modificadas, mas resolver incluir também aí os micro-organismos geneticamente modificados, 90% dos alimentos têm de alguma forma algum OGM. Então, seja a partir de planta, né, com soja e algodão, com vários derivados, o milho principalmente também, a soja e o milho, que vão entrar nos alimentos compostos, como sopas ou diversos cereais, várias coisas. Nós temos também as enzimas produzidas por OGMs que estão presentes no nosso alimento do dia a dia, né, seja em cereais, seja em iogurtes, em vários alimentos consumidos, e isso não é rotulado, né? Então, assim, há uma aceitação grande para o OGM de origem de micro-organismo, né? E o de planta
gera toda essa polêmica. Então, você está querendo dizer, por exemplo, alimentos que contenham glúten, castanha do Pará, lactose, aqui exemplos aleatórios de alimentos que possam ter alguma restrição no consumo e que essa informação vem em texto. Não, eu me refiro a algumas enzimas, por exemplo, catalase, lipases, diversas enzimas que são produzidas em micro-organismos geneticamente modificados, e elas são produzidas e são utilizadas as enzimas na alimentação, para o processamento de alimentos. Né? Pectinases para sucos, por exemplo, de frutas que estão embalados, né? Que não são suco fresco, suco embalado, você tem que ter... Então, existem várias substâncias que são, principalmente enzimas, que foram obtidas por uma transgenia, um organismo, no caso, não uma planta, mas um micro-organismo, geraram proteínas que são, então, produzidas nos OGMs e são usadas, então, no processamento de diversos alimentos da nossa rotina diária, né? E isso não é rotulado. Agora, Maitê, você acha que a sociedade brasileira está devidamente informada sobre esse assunto, que as pessoas têm conhecimento pleno ao buscar um produto numa prateleira de mercado e ter a noção exata do que pode estar ali sendo consumido? Não. Eu acho que nem a brasileira e nem em vários países mesmo desenvolvidos no mundo, mas certamente nós não temos, a nossa não tem, né? Em função do grande nível o baixo nível de aprendizagem, de cultural, né? Eu acho que realmente isso é um problema grave no nosso país. Especificamente no Brasil, nós temos essa deficiência de informação, sim. O acesso a essa informação não é fácil, né? Eu acho que a linguagem também com que os cientistas sempre utilizaram para se referir aos transgênicos, na hora de tentar explicar isso, não foi uma linguagem acessível, não é uma linguagem do dia a dia das pessoas. Então, há toda uma dificuldade de compreensão pelas pessoas que não trabalham diretamente com esse tipo de produção ou de tecnologia, entender o que é, de fato, um organismo geneticamente modificado. Eu vou trazer de volta essa discussão aqui no estúdio, eu vou pedir para a Maitê continuar na linha com a gente, justamente para a gente poder ter mais debate. Traduzir pesquisa científica para o âmbito popular nem sempre, quase nunca, é uma tarefa simples, né? A gente percebe ali em diversos campos do conhecimento a dificuldade em traduzir. Existiria a alternativa, Leonardo, de ter uma comunicação mais fácil com o público sobre o que está sendo pesquisado no país nesse sentido, ou realmente é uma missão inglória? Acho que é importante enfrentar a mitologia. E no caso dos transgênicos, a mitologia de que eles vieram para aumentar a produção, aumentar a produtividade, reduzir o uso de venenos na agricultura e reduzir os danos ao ambiente com mais segurança à população. E essa é uma mitologia que foi criada há 20 anos e que se mantém como mitologia. Na prática, esses produtos hoje são veículos de venenos que chegam na mesa. E com isso trazem riscos adicionais aos associados à modificação genética que nós vimos não são completamente analisados na CTN-Bio. Você tem noção clara de todos os produtos que você consome a ponto de saber que os transgênicos não são consumidos? Você tem isso de maneira tranquila? Os transgênicos não são consumidos? Pela sua família, por você? Você não, tem informações suficientes? Não, claro que não. Faço um controle na medida do possível. E é um controle limitado. É evidente que essa situação ela tende a ser mais ampla na medida em que houverem políticas de esclarecimento da sociedade. Paulo, perguntas aqui trazendo facebook.com, twitter.com. Antoniele Medeiros, obrigado pela participação. Seria ingênuo pensar que uma indústria tão importante e fundamental para a sobrevivência estaria manipulando a população mundial a ponto de fazê-la prejudicada pelo seu consumo. Temos um uso por tempo suficiente e em número para direcionar que o uso de transgênicos é sim seguro. O rótulo deve existir por uma questão de conhecimento e facilidade para o consumidor, mas não de forma de alerta. Há maneira de equacionar isso, ou seja, ele concorda com a necessidade, diz que o rótulo deveria estar, mas não talvez concorde com o símbolo. Eu acho que a filosofia é essa. Muitas pessoas discordam da segurança, mas um grande grupo acha que é seguro, como essa Antoniele que acabou de escrever. A questão fundamental é que, do ponto de vista legal, existe o direito do consumidor de saber se tem ou não tem o produto transgênico, porque é o que está escrito na lei. Se a lei está correta, informação, né? Pura e simples. Isso é uma questão legal que eu não vou discutir porque eu não entendo o suficiente. Mas se está na lei, tem que ser cumprida. A questão é o que deve ser rotulado como transgênico. Eu acho que essa discussão central aqui é essa. Se ele é seguro ou se não é seguro, isso não se vai chegar a um acordo. Mas
a questão de como rotular é importante. Então, por exemplo, um óleo refinado, mesmo vindo de um milho transgênico, é óleo. Ele não tem absolutamente nenhum produto transgênico dentro dele. Ele é um óleo exatamente como se fosse feito com milho convencional. Então, botar um rótulo de T ali dentro não faz o menor sentido científico, ainda que o óleo tenha vindo de um milho transgênico. Idem para soja ou qualquer outro produto transgênico. Óleos e margarinas e xaropes de açúcar e uma série de outros produtos que não contêm proteína transgênica são absolutamente iguais ao produto convencional. Não faz sentido rotular. Já alguma coisa que tenha proteína transgênica, faz sentido rotular. Agora, sobre Então, essa sua frase, você falou que se não é seguro ou se é seguro, não vai se chegar a um consenso, nunca vai se chegar a um acordo. Isso sim já não é... Não vai chegar a um acordo. Não vai chegar a um Na verdade, acordo. o consenso chega, mas o acordo não. Não vai se chegar a um acordo. Isso sim já não seria motivo para ter ali uma discussão que impusesse um rótulo ou não? Não, acho que o rótulo não depende disso. O rótulo depende da lei. Se a lei tem que mandar botar rótulo, bota rótulo. Não importa se é seguro ou não é seguro. Eu não vou entrar na questão da segurança, porque essa questão da segurança é uma questão que a gente não vai chegar à conclusão em 2 horas de debate. Mas eu acho que, do ponto de vista do que deve ser rotulado, se tem proteína transgênica e a lei pede que se rotule com mais de 1%, o decreto original já falava nesse 1%, em 2003. Um minutinho para a gente passar o bloco, acho que poderia ser sintético. O decreto original alterou a lei e embutiu o 1%. De fato, se nós admitirmos que 1% é o limite para ser transgênico, uma lavoura de milho, dos primeiros milho, o MON 810, ele não vai ser transgênico, porque não vai ter 3% de proteína transgênica nas 30 toneladas de milho de matéria verde que nós temos. E isso é um absurdo. Percebam, vão existir casos em que produtos feitos 100% de transgênicos, como uma lavoura transgênica, não vai ser considerado transgênico, se nós admitirmos esse 1%. E, além disso, nós temos que considerar o conjunto da cadeia. Consumir uma soja transgênica, um óleo de soja transgênico que vem de uma lavoura transgênica estimula aquela lavoura transgênica com seus impactos lá embaixo. Nós temos que considerar o conjunto da tecnologia e o conjunto dos seus impactos. Queria fazer um último chamado de atenção para ouvinte que mencionou confiar nas análises de risco. A CTNBio tem análises de risco que foram estabelecidas para plantas anuais. Se definiu como se devia estudar a soja transgênica. Esses mesmos protocolos foram utilizados para avaliar o mosquito transgênico que voa, o eucalipto transgênico. Possivelmente vão ser utilizados para avaliar peixes transgênicos. É possível aceitar que seja robusto o tipo de análise científica que segue esse tipo de orientação? Adota o mesmo protocolo estabelecido para um ser para avaliar outros seres completamente distintos? Leonardo, vou deixar essa provocação para o próximo bloco, para a gente voltar a esse assunto. Eu estava vendo ali o Paulo fazer um leve movimento com a cabeça de discordância e a gente vai voltar a essa discussão. Peço também para Maitê Vaslin, se a gente puder colocar a Maitê de novo na tela aí, Maitê continuar com a gente já vai fazer um intervalo. Maitê, continue com a gente aí, porque a gente vai voltar no segundo bloco e eu quero ter mais perguntas para você. Sala Debate faz um rápido intervalo, você que está aí na internet, acesse o Facebook, não deixe de participar do programa, porque já tem muita pergunta aqui para os nossos convidados. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate desta noite, falando sobre produtos transgênicos. Estamos aqui com o Leonardo Melgarejo, ele que é coordenador do Grupo de Trabalho de Agrotóxicos e Transgênicos da Associação Brasileira de Agroecologia. E também com o Paulo Paz de Andrade, ele que é PhD em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Pela internet, participa conosco neste momento a Maitê Vaslin, que é doutora em Ciências Biológicas, e nós estávamos falando no bloco anterior com a Maitê sobre a necessidade ali de ter ou não a rotulagem de produtos transgênicos na forma de um símbolo. Maitê, para a gente finalizar a sua participação, para onde você acha que vai caminhar essa discussão no Brasil? Difícil essa pergunta. A pergunta do milhão. Eu entendo que haja muitas pressões, né? Tanto da parte da agricultura, do agronegócio em si, quanto da parte, né, relacionada a toda essa polêmica suscitada dentro entre os transgênicos. Então, eu acho que essa vai ser uma polêmica de alguns anos ainda. Gostaria só de que as pessoas de ambos os lados tivessem uma tolerância grande para ouvir, né, o que o outro lado tem a apresentar e por que está se fundamentando aquilo, para que houvesse realmente um diálogo.
hoje em dia eu vejo um posicionamento muito radicalizado e isso atrapalha muito, né, o diálogo. Então, atrapalha o diálogo e atrapalha, então, a compreensão pelo leigo, pelo que de fato está acontecendo e a dificuldade de se tomar uma posição. Então, eu acho que nós temos que compreender a importância do agronegócio no nosso país. 15% do PIB nos últimos 15 anos veio do agronegócio. E da necessidade, obviamente, não seria se não tivesse alguma vantagem, seja para o custo da produção, ou seja, né, que é representado por um menor uso, por exemplo, de quantidade desse agrotóxico na cultura de soja. Se não houvesse esse tipo de vantagem, ele não seria usado. Então, a gente tem que avaliar digamos assim, com o coração aberto, estou sendo um pouco piegas, mas só assim, o porquê das coisas estarem existindo, né? Eu não consigo acreditar que nós... Então, acho que sim, o bom senso espero que predomine e só o futuro vai dizer mesmo. Só o futuro vai dizer, e o futuro está sendo tolerante aqui, ouvindo os lados dessa história, com o romantismo devido. Queria te agradecer, Maitê Vaslin, doutora em Ciências Biológicas, aqui falando do Rio de Janeiro pela internet, pela participação no programa de hoje, e obrigado pelas suas contribuições. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, nossa equipe foi às ruas também tentar ouvir um pouco da população que consome produtos em mercados, se ela está de fato informada sobre esse assunto. Vamos rodar aí a nossa enquete. Você sabe identificar um produto transgênico? Não. Nunca viu um triângulo preenchido por um T? Eu nunca observei essas coisas. É um símbolo que fica na frente da embalagem, isso não faz diferença para você? Você nunca olhou? Nunca olhei, eu pego, vou embora na correria do dia a dia, nem observo essas coisas. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda o rótulo dos produtos transgênicos e tira das embalagens o aviso do triângulo preenchido por um T. O que a senhora acha disso? Na verdade, a gente não presta muita atenção a isso, mas agora você me chamou a minha atenção. Então, se é bom para a saúde, como eu já te falei, pode continuar com o Tzinho, que é bom que a gente fica mais informada. A senhora considera que qualquer composição tendo transgênico deve ser avisado para o consumidor? Com certeza. Com certeza, até porque a gente tem pouca informação sobre isso. A Câmara dos Deputados quer tirar o símbolo de transgênico, do triângulo preenchido por um T, para colocar por escrito no rótulo e assim identificar os produtos com transgênicos só que tiverem mais de 1%, se superar 1% da composição do produto. Qual a tua opinião sobre isso? É meio complicado, né? Você opinar sobre isso. Eu não conheço muito bem sobre o assunto também, é meio complicado. Você acha que deve ter o aviso de transgênico? Deveria ter os dois, né? Seria o ideal, tendo identificar o símbolo e descrito ele corretamente. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda as embalagens dos produtos transgênicos. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que deve retirar esse triângulo preenchido por um T? Não, eu acho que não, porque esse triângulo, ele avisa que tem uma quantidade de transgênico. E a partir do momento que ele sai daqui e você põe e você não põe nada, você presume, algum consumidor vai presumir que não tem nada. Quando na verdade o que eles têm isso aí vai camuflar uma quantidade de transgênico que não se sabe se a gente pode ou não pode consumir. Muito bem, nesse sentido, Paulo, começando esse debate com você, a última entrevistada dessa nossa enquete falou que a situação poderia ficar camuflada em meio a tantas informações ali que já existem numa embalagem. Isso também não é um risco que pode existir e a informação acabar saindo do símbolo para algo despercebido? Eu acho que sim, eu acho que o símbolo é importante. Só não concordo com o símbolo que tem hoje. Podia ser outro símbolo qualquer. Agora, o risco que ela fala do alimento transgênico, aí eu já não concordo, porque eu acho que a avaliação de risco que foi feita pela CTNB, ao contrário do que o Dr. Melo Garejo afirma, eu acho que ela é segura. Não apenas porque a CTNB faz como deve ser feito, mas porque ela faz e concorda com os pareceres de todas as outras agências de risco no mundo. Você citou a CTNB, o Ramon Moreira faz uma pergunta aqui pelo Facebook. Obrigado, Ramon. Há muitas entidades da sociedade organizada que discutem questões como os transgênicos. De que forma, na opinião dos senhores, elas poderiam influenciar nas instituições, como por exemplo a própria CTNB, para atender às demandas da população e não das instituições que produzem essas tecnologias? Vai lá, Leonardo. Na minha interpretação, a sociedade deveria acompanhar o que se passa dentro da CTNB. Não existem restrições técnicas para que as reuniões públicas, onde são aprovados os transgênicos, as plenárias, sejam transmitidas online via internet, via Facebook, via TV Senado, TV Câmara, via Futura.
se a sociedade percebesse o que lá ocorre, se sentiria menos à vontade com relação à segurança das decisões ali tomadas. Vejam bem, como citei, nós usamos protocolos que foram criados para avaliar soja, para avaliar o mosquito transgênico. Aprovamos um mosquito transgênico com base em regras que foram criadas para a soja. Nós temos estudos de risco que nunca foram feitos estudos com animais em gestação, nunca foram feitos estudos plurigeracionais. Isso é uma deficiência importante. Nós não temos um monitoramento pós-liberação comercial que se permita mapear as pessoas que comem transgênicos e as que não comem, os animais que comem e os que não comem. Nós não temos informações suficientes para afirmar que são seguros e a comunidade científica internacional é absolutamente dividida em relação a esse tema. Nós temos recentemente um estudo publicado por mais de 400 cientistas de 18 países afirmando que a bibliografia publicada em peer review, publicada em revistas especializadas, ela se divide de tal forma que é prudente não tomar decisões assodadas no sentido do consumo e da produção de transgênicos. O Ministério do Desenvolvimento Agrário está produzindo agora, vai publicar esse ano, um livro com 700 referências bibliográficas que são desconsideradas na CTN-Bio, apontando riscos, apontando problemas, apontando perigos associados à produção e ao consumo de transgênicos, que, na sua grande parte, diz respeito ao uso de venenos. Eles são veículos para agrotóxicos que vêm para a alimentação. A facilidade que o agricultor obtém, e de fato é verdadeira, ela se estende principalmente aos grandes agricultores. Nós temos no Brasil pessoas que plantam 100 mil hectares de soja. É muito difícil gerenciar 100 mil hectares de soja e, por isso, ou 2 mil hectares de soja. Essa dependência do agronegócio, essa dependência da produção da soja, do milho, não influenciam demais esse debate, até pelas bancadas que existem na discussão desses assuntos? Essa é a raiz do problema. O que você acha, Paulo? Eu acho que a raiz do problema é essa. A discussão não tem nada a ver com a segurança, como vocês podem imaginar, mas tem a ver com a questão da independência econômica do país, com a dependência de sementes e tecnologias. Eu acho que essa confusão entre o que é econômico e o que é biológico e de segurança é nociva à discussão. Vamos aqui a mais participações. Vamos trazer agora para o nosso debate via internet o Hélio Bonomo, ele que é presidente do Conselho Nacional de Nutricionistas e professor da Escola de Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto. Hélio, muito boa noite para você, tudo bem? Boa noite. Obrigado pela participação no programa de hoje. Hélio, como nutricionista, como representante do Conselho Nacional de Nutricionistas, qual é o seu posicionamento a respeito dessa discussão em que envolve os produtos transgênicos e a rotulagem no Brasil? Bom, então, primeiramente, boa noite. E consideramos que o projeto contraria uma essência primária na democracia, que é o direito à informação. A retirada é um retrocesso de tamanha repercussão no direito do consumidor de querer ou não consumir o alimento transgênico ou com subproduto de alimento transgênico. A sociedade recente tem buscado outros caminhos de alimentação saudável, alimentação que não seja processada, ultraprocessada, e certamente a população ficará alijada de fazer essa escolha consciente e uma escolha em que ele possa ter a sua opinião prevalecendo. Desde 2001, existem várias pesquisas nacionais onde pergunta aos consumidores se eles gostariam ou não de ser informados se aquele produto é transgênico ou não. Mas nenhuma pesquisa obteve menos de 70% de resposta positiva, dizendo que queria que fosse informada. Além do que, você contraria a rotulagem dos alimentos, ela é obrigatória, seja pelo Código de Defesa do Consumidor, seja pela Lei de Segurança, o Decreto 4680 e pelo Programa Nacional de Direito Humano, além de acordo de protocolos internacionais que o Brasil é signatário e que estabelece que todo produto importado ou exportado ele deve ter a informação precisa do conteúdo de organismo geneticamente modificado. Eu imagino que as pessoas que estão aí participando, os pesquisadores, já devem ter
é debatido com profundidade sobre os aspectos transgênico, não transgênico. Contudo, a retirada da obrigatoriedade de estabelecer um percentual de 1%, cabe nós uma outra indagação. Por que exatamente o 1%? Por que não 5%? Por que não meio? Se o consumo, se vai estabelecer alguma nocividade à saúde das pessoas, o efeito cumulativo, ele é a partir de qualquer quantidade, e a partir da quantidade que a pessoa consome. Deixa eu trazer essa discussão aqui para o estúdio, Hélio. Essa sua ponderação faz muito sentido e eu vou aproveitá-la para trazer para os nossos convidados para debater em cima disso. Isso que o Hélio está comentando, né? A necessidade de se ter ali uma investigação sobre determinada porcentagem do produto. O que tecnicamente justifica essa metrificação a respeito do 1%? Paulo, por exemplo. Olha, existe um valor estabelecido de 1% para o que nós chamamos de low level presence, presença adventícia ou presença em pequenas quantidades, que sempre aparece, no caso de transgênicos, no mercado de commodities, milho, soja e algumas vezes algodão também. Esse valor de 1% foi estabelecido para o mercado internacional de grãos, porque como é impossível haver uma completa separação da cadeia produtiva e da cadeia de transporte, acaba havendo uma certa contaminação. O valor de 1% foi estabelecido como um valor que tecnicamente pode ser detectado e que pode, vamos dizer, ser até certo ponto controlado na cadeia de exportação. Isso nada tem a ver com a segurança alimentar, porque, em princípio, os produtos são seguros. É uma questão de protocolos. É uma questão de protocolos internacionais. Porque o Brasil adotou 1%, o Japão, por exemplo, usa 5%. Os japoneses consomem até 5% de produtos transgênicos sem precisar dizer que é transgênico. 5 vezes mais que nós. Então, varia de lugar para lugar, mas isso nada tem a ver, e eu concordo com o professor lá de Ouro Preto, né? Que não é uma questão, Bonono, que não é uma questão definida cientificamente. Agora, também não é definida cientificamente no comércio internacional. Perfeitamente. Sobre ciência, hoje, na opinião de vocês, a sociedade brasileira sabe mais ou menos do ponto de vista da pesquisa a respeito desse assunto? Nós debatimos isso antes do programa entrar no ar, queria trazer essa discussão para o momento do programa. Há 10 anos atrás, se estabeleceu uma discussão maniqueísta, onde eram os contra e os a favor. Hoje, a comunidade, onde os a favor se atribuíam a posição científica de pró-progresso, e os contra seriam pessoas retrógradas. Hoje, a comunidade científica, pautada por publicações em revistas especializadas com conselho editorial, está dividida e afirma que não é possível assegurar que os transgênicos não fazem mal à saúde. Também não é possível afirmar que fazem porque existe uma divisão Entretanto, se essa dúvida existe, a colocação do professor Hélio é absolutamente pertinente. Se ela existe, nós tomamos uma decisão política que facilita o acordo comercial, nós estamos deixando de levar em consideração o problema da saúde. Vou dar um outro exemplo. Quando a soja transgênica foi liberada no Brasil, o limite máximo de resíduo, o que se aceitava como tolerável para consumir veneno através da soja, era 0,2 ppm. Para a soja ser liberada, um pouco disso para a população, era 0,2 partes por milhão. Ok. 0,2 partes por milhão, 0,2 quilos em cada milhão de quilos. Quando a soja foi liberada, como esse veneno era aplicado e ela absorvia, se alterou a legislação. Você passou o limite máximo de resíduo para 10 partes por milhão. Se multiplicou por 50, o que era o limite razoável, o limite do tolerável. Numa decisão, passou a saltar para um outro patamar. Numa decisão claramente política associada aos interesses comerciais, assim como esses 1% estão associados aos interesses comerciais. E o retrocesso da lei implica em ameaça à segurança dos consumidores, considerando, de novo, que a comunidade científica está dividida, que os estudos realizados no Brasil são insuficientes e que nós temos evidências suficientes para que essa preocupação seja considerada alarmante. Paulo, sabemos mais ou menos do que em 2003? Olha, eu tenho que discordar com o professor Leonardo. Nós sabemos muito mais. E o mais importante, embora haja discordâncias na comunidade científica, a maior parte da comunidade científica acha que os produtos transgênicos não têm problemas. E o mais importante, as agências reguladoras iguais à CTN Bio,
nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na China, na Austrália e uma porção de outros países chegaram a conclusões sobre segurança idênticas à CTN-Bio. Então, eu acho que, do ponto de vista de segurança, nós temos, as agências reguladoras e nós, como consumidores, podemos estar confiantes que os produtos não fazem mal. Eu não concordo que o conhecimento diminuiu, ao contrário, afirmo que o conhecimento aumentou muito nos últimos 20 anos. Preciso só levar a conversa para o Hélido também, que está nos ouvindo, nos assistindo. Eu já trago de novo a palavra para você, meu garejo. Hélido, sobre essa informação que eu estou provocando os nossos convidados aqui, você acredita que do ponto de vista da ciência e até no âmbito da sua atividade, do seu ofício, da nutrição, a sociedade brasileira sabe mais ou menos a respeito desse assunto do que sabia em 2003, quando foi instituído aquele rótulo nos transgênicos? Não, é claro que sabe mais, mas que não está resolvida a situação. Eu acompanhei um pouco aí uma discussão sobre monitoramento e rastreamento, e rastreabilidade. Nós estamos extremamente capenga nesse aspecto. É fundamental que após a liberação, que possamos acompanhar os impactos que nós temos isso no meio ambiente e na saúde. Nós não temos mecanismo, embora temos previsões legais, não temos mecanismo hoje operacionais que dão conta disso, inclusive porque a identificação de causa e efeito em componentes que são a longo prazo, né, somente estudo, né, de follow-up, estudo de segmento, nós poderíamos identificar a relação de causa e efeito de um produto transgênico. Obviamente, a precaução e o cuidado, né, que devemos ter e a exigência que o Estado brasileiro possa fazer, ter o mesmo cuidado que tem e a mesma rapidez com que tem para aprovar o plantio, que tivesse também para acompanhar possíveis, ou então para negar possíveis danos ao meio ambiente e à saúde. Eu quero colocar algumas questões rapidamente, que é o seguinte: nós precisamos rever o modelo de produção e o modelo de consumo que nós temos hoje. Esse modelo, ele é perverso, ele subtrai práticas tradicionais de produção, de plantio e de consumo, e ele tem nos levado uma má qualidade de vida, uma má qualidade de nutrição. Isso é viável no contexto de hoje, Hélido, com todo o lobby da indústria, com toda a mudança no padrão de consumo da sociedade? É algo utópico ou é viável no ponto de vista seu? Não, é claro que é viável. E isso não é questão de ideologia. É viável, é claro que tem uma transição nisso aí. Você não vai acontecer isso, comer sem veneno a partir de segunda-feira. Mas o que não dá para acomodar, que nós já estamos comendo 7 quilos de veneno pessoa a ano. E os transgênicos têm uma relação direta com isso. É possível, sim, desde que mudamos comportamento. E aí tem que mudar papel de Estado, tem que mudar comportamento coletivo e mudar comportamento individuais. Só para poder finalizar a sua participação, Hélido, para onde você acha que vai essa discussão a partir de agora? Que eu tenho que trazer aqui algumas perguntas do público, mas queria já, de antemão, agradecer a sua participação. Para onde vai essa discussão no Brasil? Eu acho que ela tem que ser publicizada cada vez mais, ela tem que ser mais democratizada e a sociedade tem que ter ciências das decisões que são tomadas pelo organismo de Estado brasileiro e a quem tem que se beneficiar disso. E, fundamentalmente, nós temos que estar atento à agricultura familiar e camponesa e produto da agroecologia, principalmente porque nós temos uma política nacional de produtos orgânicos e agroecologia e tem um plano nacional de produtos orgânicos e agroecologia. Elas têm que ser levadas em consideração, foi aprovado pelo Congresso e é uma política de Estado. Né? Legal, Hélido Bonomo. Como é que elas vão conviver? Eu preciso te interromper, Hélido, mas eu queria só agradecer a sua participação representando o Conselho Nacional de Nutricionistas de Ouro Preto, Hélido Bonomo, falando diretamente de Ouro Preto. Nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero trazer mais algumas perguntas do público, justamente até sobre agroecologia e produtores artesanais. Hélido, muito obrigado, muito boa noite para você, tá bom? Boa noite, obrigado. Sobre isso que o Hélido falou, meus caros, saindo um pouco da discussão técnica, saindo um pouco da discussão científica, da rotulagem, da legislação, vamos para o campo. Existe, como ele muito bem falou, uma discussão a respeito de produtores rurais
a famílias e a produção da agroecologia. Até que ponto um debate como esse coloca em xeque a sustentabilidade de pessoas que não têm ali a condição de ter um equipamento, de ter uma produção em larga escala que demande ali o uso não só de um agrotóxico, como uma determinada fase da pesquisa? Essa tecnologia ela é apropriada para explorações em larga escala. Pois é, ela provoca uma reforma agrária às avessas, ela expulsa a gente do campo e ela inviabiliza a produção de pequena escala. Como os custos são crescentes, os agricultores que entram nessa tecnologia precisam produzir em áreas crescentes. Isso implica em desalojar outras pessoas, o que implica em inviabilizar escolas rurais, em inviabilizar linhas de leite, em inviabilizar o tecido social do campo. A estrutura de produção baseada na tecnologia da transgenia pressupõe ganhos da escala e pressupõe homogeneização do trabalho produtivo, que é contrário aos princípios básicos da agronomia. As plantas coevoluem com o ambiente, então elas são ajustadas a peculiaridades de microclimas. Não é razoável nós termos um mesmo tipo de semente para vastos territórios. Isso só é possível porque um pequeno grupo de empresas domina este mercado. Percebam a insegurança alimentar e a insegurança econômica do Brasil, considerando que a nossa safra de soja depende de 6 empresas, que vão decidir se nós vamos ter sementes ou não, porque o agricultor não pode reservar sua semente e guardar para o próximo plantio. Porque a semente não é dele, se ele fizer isso, ele está roubando a tecnologia. Deixa eu pegar, o Paulo, uma reflexão sobre esse assunto, sobre o ponto de vista social, cultural. Paulo, como é que você analisa essa discussão a respeito do produtor de pequeno porte no campo? Olha, eu acho que a generalização dos transgênicos serem apenas para a grande agricultura é um gravíssimo erro. Primeiro porque a Embrapa acabou de desenvolver um feijão transgênico que é resistente ao mosaico dourado. Quando esse feijão chegar ao mercado, ele vai ser usado pelos pequenos ou pelos grandes. Ele não tem nada a ver com agrotóxico, ele não tem nada a ver com inseticida, ele é resistente a um vírus. E isso vai ser um benefício gigante para o produtor. Além disso, o pequeno produtor também pode usar, com grande vantagem para ele, os milhos resistentes a inseto, porque não muda em nada a tecnologia dele, exceto redução de aplicação de inseticida. E lá no Nordeste, a gente já vê gente, e muito, utilizando em áreas onde há uma pressão forte de helicoverpa, da lagarta do cartucho, utilizando o milho BT, que embora seja um pouco mais caro que o milho comum, onde chove bastante, só onde chove, é possível você usar a tecnologia. Então, eu não concordo que a tecnologia transgênica seja de uso exclusivo do grande produtor, principalmente para os transgênicos que vão chegando, que vai ser o feijão daqui a pouco, e outros que virão aí, tolerantes à seca, com determinadas outras características importantes para o agricultor. Leonardo, a gente está chegando ao final do programa. O feijão do Embrapa é um bom exemplo. Queria que você já começasse já emplacando esse exemplo do feijão e as suas considerações finais nesse programa. Nós esperávamos que a Embrapa cumprisse a legislação brasileira e fizesse os estudos com animais em gestação e com estudos de longo prazo, com feijão. Não fez. E nós tínhamos a expectativa de que esse feijão viesse a público. Não veio. Aparentemente, a Embrapa teve problemas com a tecnologia. Por isso ela não ainda está disponibilizada. Quando se fala que um agricultor de pequeno porte vai usar um milho transgênico que carrega uma proteína inseticida, você está desconsiderando o impacto dessa proteína inseticida sobre o solo desse agricultor, sobre a emergência de novas pragas e também você desconsiderando o fato de que essas tecnologias estão associadas ao aumento de uso de venenos. Mesmo com aquela proteína, os insetos não só adquirem resistências, como outros insetos que não eram relevantes se tornam relevantes. E nós temos sobrecargas de produto. Fechando o acordo, concordo com o professor Hélido, nós temos uma política nacional de agroecologia em fase de implementação no Brasil. Ela pode estimular o avanço de outras tecnologias para a agricultura. O modelo que nós temos, o modelo dominante, foi construído com 50 anos de crédito subsidiado, 50 anos de crédito para pesquisa, 50 anos de esforço em extensão rural. Com quase nada disso, nós podemos transformar o Brasil num grande polo de produção de produtos limpos. Percebam, o Brasil podia ter sido o principal produtor de alimentos não transgênicos do planeta sem fazer nenhum esforço. Nós perdemos esse espaço de marketing. Nós poderíamos fornecer para a Europa, poderíamos fornecer para o mundo inteiro. Sem depender dessa tecnologia, sem depender dessas empresas e permitindo que os nossos agricultores detivessem suas próprias sementes. Perdemos esse espaço e agora queremos esconder isso do consumidor retirando o rótulo.
fazemos um apelo a todos os senadores. Não se deixem envolver pela onda que assolou a Câmara dos Deputados. Respeite o direito do consumidor, respeite o direito da população. Leonardo Melgarejo, coordenador do Grupo de Trabalho de Agrotóxicos e Transgênicos da Associação Brasileira de Agroecologia e também PhD em Engenharia de Produção pela Federal de Santa Catarina. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Paulo, suas considerações finais. Olha, eu gostaria de insistir no ponto que eu comecei desde do primeiro momento a bater, que é a segurança desses produtos. Esses produtos foram considerados seguros pela CTN-Bio, que é um órgão equivalente a muitos outros que existem no mundo, que também consideraram esses mesmos produtos seguros. Portanto, etiquetar esses produtos pode ser um direito do consumidor, seguramente, mas não é uma questão de risco para a saúde do consumidor, na minha leitura. E, portanto, é equivalente, para todos os efeitos, a, por exemplo, a gente etiquetar ou rotular um alimento como halal ou como kosher. É um alimento que você sabe que tem determinado tratamento, determinada rotina de produção, mas é um alimento que não envolve questões de saúde na sua rotulagem. Se o transgênico fosse entendido dessa forma, poderia haver um sistema de rotulagem e um sistema de controle disso, como existe com o alimento kosher e halal, mas que não envolve saúde da pessoa, envolve uma questão filosófico-religiosa. Paulo Paz de Andrade, professor do Departamento de Genética da Universidade Federal de Pernambuco e também PhD em Ciências Biológicas pela Federal do Rio de Janeiro. Boa noite, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado também por você, obrigado, Melgarejo, pela discussão. A você de casa, o meu muito obrigado de sempre, colocando aí também a participação do público pelas redes sociais, está aí na internet para você, o público que entrou no programa, colocou seu comentário, deu seu pitaco e está aí sempre com a gente, colaborando com este debate. Lembrando que o Sala Debate reprisa aos domingos, às 9 da noite, permanece aí na internet, no site futura.org.br/Sala Debate. Até o próximo programa, uma boa noite para você, tchau, tchau.